apresentação, não te preocupa, deixa que eu vou gerenciando ali as entradas, né? A gente foca na Aham. apresentação daí. Se tu vai passar aquele vídeo ali, né? Se tiver algum som, só lembra de compartilhar o áudio do sistema, porque Não, senão mas aparece. eu vou comentar o vídeo só, né? Eu Tá, não, vou beleza, mas pausando tudo daí. bem. Se o áudio não é importante, não tem problema. Sim. Bom, então a gente pode iniciar, então, um minutinho antes, não tem problema, estamos todos aqui. Então, Uhum. sejam todos e todas bem-vindos para a apresentação do trabalho de conclusão de curso do nosso querido Leonardo Heut. Agradeço, então, desde já ao professor João, professor Lúcio, né, pela disposição em relação à avaliação da banca. Leonardo, tu tens, então, 20 minutos para a apresentação, né? Depois disso, os professores da banca fazem a sua deliberação. Então, pode começar e boa sorte. Ok, então, boa tarde a todos. Então, também agradeço a presença do João e do Lúcio, né? Então, eu vou começar com a apresentação do trabalho da análise da performance energética de um módulo fotovoltaico bifacial instalado em locais com solos diferentes. O trabalho foi orientado pelo professor Samuel Lessinger, do curso Engenharia Elétrica. Aqui a gente tem a divisão da apresentação, né? Começando pela introdução, a fundamentação teórica, passando pela metodologia, análise dos resultados e chegando na conclusão. Começando aqui com a introdução, a gente vê que a energia solar vem se tornando cada vez mais popular no Brasil e no mundo, né? No Brasil, com os dados da Associação Brasileira de Energia Solar de abril desse ano, a gente atingiu a marca de 15 gigawatts. Esse valor eu sei que já está um pouco maior de potência instalada, né? Então, mostra que o Brasil vem crescendo bastante nessa área, né? E em relação à geração centralizada, que é o que entra na parte da matriz energética, a gente está na faixa de 5 gigawatts, o que representa 2,6% do total da matriz energética, né? Então ainda tem muito o que avançar, né? Além da contribuição, então, na parte sustentável do planeta, a energia solar também contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias e geração de emprego, né? Tanto na cadeia produtiva quanto na área de serviços, né? E também, conforme as previsões da Agência Internacional de Energia, nos próximos 5 anos, ali considerando 2021 a 2026, haverá um aumento em torno de 305 gigawatts de capacidade de geração de energia renovável por ano. E desse total, 60% deverá ser causado pela energia solar, né? Então, representa uma boa parte da parte de energia renovável, né? Portanto, se justificam estudos relacionados à eficiência energética, que é o que a gente vai fazer aqui no trabalho, que a gente fez no trabalho, tecnologia e fabricação de componentes. Eles são fundamentais para o crescimento também da energia solar, né? Então, o objetivo geral do trabalho foi determinar experimentalmente a eficiência energética de um módulo fotovoltaico bifacial, verificando a contribuição de cada face quando o mesmo for instalado em locais com solos diferentes. A parte de objetivos específicos seria realizar a montagem geral do sistema, né? Monitorar os parâmetros do módulo fotovoltaico bifacial, seria então a radiância, a potência, a tensão e corrente, e avaliar o comportamento do módulo instalado em solos com laje e pedra. Isso aqui, pedras brancas, no caso. Né? Questão da justificativa, a produção e eficiência energética do sistema fotovoltaico está diretamente ligado ao dimensionamento do sistema para a demanda necessária, né? Então, a parte de eficiência energética, ela influencia bastante no resultado final da usina ou do sistema que for dimensionado, né? Então, entre o principal item do sistema, a gente tem o módulo fotovoltaico, pois o mesmo é responsável pela captação e conversão da energia térmica em energia elétrica. Né? Então, portanto, se justifica o estudo da performance energética do módulo bifacial, pois ele pode trazer uma contribuição para o setor, né, na questão tanto de diminuição de área ocupada, quanto na questão financeira também, né, diminuindo os custos para
por uma usina, né? Na parte de fundamentação teórica, então, do trabalho, a gente tem a parte de energia solar fotovoltaica, onde que o efeito fotovoltaico pode ser observado nos materiais semicondutores, né, que possuem a capacidade, então, de converter a radiação solar incidente em eletricidade, né? Esse não é um fenômeno novo, né? Ele foi estudado primeiramente em 1839 pelo físico francês Edmond Becquerel. E aqui ao lado a gente tem um gráfico que mostra a evolução exponencial, né, da capacidade global, né, a capacidade fotovoltaica instalada, né, e que em 2021, a gente, com os dados da IRENA, a gente chegou em 843 gigawatts. Em relação às células fotovoltaicas, a gente tem a parte das duas principais, que seriam fabricadas com silício monocristalino e o silício multicristalino, ou policristalino, né? Então, a gente tem aqui na imagem ao lado a comparação dos dois. A gente pode observar na parte construtiva que eles têm algumas diferenças. O monocristalino ele tem essa parte mais com esses cortes, né? E já o poli ele é mais quadrado, a questão da coloração também. Mas o principal, assim, em relação a um sistema seria a parte da eficiência, né? Que o policristalino fica na faixa de 14 a 16%, e o mono está na faixa de 18 a 22, chegando hoje a 23, 25% da capacidade de converter, no caso, energia solar incidente em energia elétrica. Em relação ao módulo fotovoltaico bifacial que foi utilizado no trabalho, também não é uma tecnologia nova. Os primeiros células foram produzidas há mais de 40 anos, mas em questão do custo, como ele era muito elevado, ele acabou não sendo muito popularizado, né? Então, nos últimos anos, ele vem se tornando mais popular devido aos custos de produção terem diminuído, né? Então, para calcular a eficiência das células, são utilizadas medições independentes na face frontal e na parte traseira, né? Então, aqui na imagem ao lado, a gente tem uma comparação entre as células convencionais e as células bifaciais, né? Então, a principal diferença é a questão da entrada de luz, que numa célula convencional ela vem pela parte frontal, tem essa parte do revestimento antirreflexo, que seria o vidro, né? A parte do silício aqui e essa metalização traseira, né? Já numa célula bifacial, ela praticamente espelha a parte superior da parte traseira, né? Então ela tem entrada de luz dos dois lados, tem o revestimento antirreflexo aqui e tem as células colocadas na parte traseira também, né? Em relação à configuração do sistema montado, a gente tem o protótipo que foi instalado no laboratório de energia solar, no prédio C01, na sala 501, e o sistema ele conta com um módulo bifacial de 450 watts, dois módulos de 10 watts, que foram usados como sensores, né? Um controlador de carga, um inversor, um dispositivo de aquisição do próprio controlador, e um dispositivo de aquisição de dados que seria o multímetro de lente, que faz a leitura da corrente dos dois módulos sensores, né? Além dos cabos e demais periféricos. A parte do quadro de comando também está aqui na foto. A gente vê aqui no centro o controlador de carga, o, os DPS de proteção da placa, né? A chave seccionadora também, e aqui o disjuntor para isolar a parte da bateria e o data logger aqui do controlador de carga, né? Aqui tem a parte externa do protótipo, seria o modo bifacial e as duas placas aqui. E aqui eu vou mostrar um vídeo do sistema montado. Então, aqui no começo ele foi montado lá na laje do laboratório, né? A gente tem as duas placas ali, sensores, o módulo, e na parte interna do laboratório foi colocado, então, aqui no começo, opa,
esse computador aqui que faz o... Só um pouquinho que eu vou... Computador aqui que vai aparecer que faz a leitura dos dados da corrente das duas placas. O multímetro de lente que está do lado ali, vai aparecer agora na imagem, aqui do lado. Aqui a gente tem a parte da estação meteorológica da Unicinos, que faz a leitura dos dados meteorológicos, né? E aqui o sistema montado, que é o quadro de comando, o controlador de carga, aqui as proteções, o inversor e a carga, que foi o ventilador aqui que está sendo utilizado. Então aqui a gente tem a parte do diagrama unifilar, tem os três modos fotovoltaicos que foram utilizados de os dois modos, o superior e o inferior, como sensor. Eles estão ligados no multímetro de lente, né, para fazer a leitura da corrente. Aqui no centro tem o módulo bifacial, que foi ligado onde tem o DPS e a chave seccionadora, passando para ligar no controlador de carga. E esse aqui é o data logger do controlador. Aqui na saída da bateria a gente tem o disjuntor, as duas baterias em série e a saída para o inversor e o ventilador. Na parte então de aquisição dos dados, a gente tem o data logger, então do controlador de carga, que foi mencionado anteriormente. Aqui a bancada do multímetro, né, para ele ficava fazendo a leitura dos dados e armazenando aqui no computador, né, da corrente dos dois módulos sensores. Para fazer o monitoramento então, da irradiância nos módulos de 10 watts, foi utilizado essa equação para chegar numa conversão para irradiância solar a partir da corrente gerada no módulo, né? Então, esses dados aqui foram obtidos através de uma, de uma análise experimental, ali, colocando o módulo sobre a incidência solar e comparando com os dados da estação meteorológica para chegar num valor de radiância referência e de corrente referência, né? Então, através da manipulação dessa equação, a gente chegou na radiância solar para o módulo superior, que seria essa equação aqui. Da mesma forma, foi feito para o módulo inferior. Ele deu um pouco essa diferença devido aos valores aqui de referência que foram utilizados. Então, por isso que tem essa pequena variação, né? Pois os dois módulos são iguais e do mesmo fabricante, mas mesmo assim ele tem uma pequena variação, né? Então, aqui na parte dos resultados, o sistema que aparece no vídeo ali, como mostra ali, foi instalado no solo de cimento da laje mesmo, né? E operou por 25 dias, né? Então, eu mostrei aqui dois gráficos do dia 23 de setembro, que mostram a irradiância e a corrente no modo superior. A gente pode observar que no gráfico ele tem um comportamento típico de um sistema fotovoltaico, né? Chegando ali a valores próximos de 1.200 da parte da irradiância solar. E aqui a questão da corrente acompanhando, pois os dois são diretamente proporcionais, né? Aqui a gente tem no modo inferior, que pode ser observado, os valores são bem menores, né? Como é de esperar, pois o modo foi colocado da parte para baixo, né? Onde a incidência solar é bem menor, né? Tanto da irradiância quanto da corrente, né? Então, a outra análise que foi feita colocando essas pedras brancas, então, dispostas aqui embaixo do módulo para ter uma comparação entre os dois solos, né? Então, nessa configuração, o sistema operou por 20 dias, e aqui a gente tem os dois gráficos do módulo superior, tanto da irradiância quanto da corrente, né? Também ele tem um comportamento típico, e esse dia aqui, o utilizado como exemplo, foi o dia 25 de outubro de 2022. Da mesma forma que com o módulo inferior, né? O gráfico também com valores bem menores, né? Como era esperado. E esse gráfico aqui ele apresenta as medições do módulo bifacial do dia 25 de outubro, coletadas ali do data logger
do controlador de carga, né? Então aqui ele armazena todos esses dados. Então ele tem aqui a potência CC total gerada durante o dia, né? A tensão CC do módulo e a corrente em vermelho aqui, né? Em relação aos índices de méritos em função da variação do solo, né? A gente tem aqui que foi estudada a questão da irradiância média do módulo superior naquele, naqueles dias, os 25 dias na laje, os 20 com solo de pedras brancas, então foi feita uma média, né? A média dos valores aqui ficou na faixa de 230, com 62 para o solo com a laje do prédio, né? E 243 para o módulo superior nas pedras brancas, né? Já a parte inferior do módulo teve 16,72 watt por metro quadrado, né? E 19,35. Então, a irradiância média total, né, somando as duas aqui, ficou na faixa de 247 para o solo da laje do prédio, né? E 262 para o solo ali com as pedras brancas, né? Então, a gente pode ver que teve um aumento, né? Aqui tem a comparação percentual dos dois, né? Então, a contribuição da parte inferior na laje foi um pouco menor do que a nos solos de pedras brancas, com solos, no solo ali com as pedras brancas, ficando na faixa de 9,57 contra 7,43% da parte inferior na laje, né? Em relação aqui à conclusão do trabalho, o sistema operou então por 45 dias durante os meses então de setembro e outubro. E em questão aqui dos dias, deu para pegar assim, na base de dados a gente tem aqui dias diversos, né, com temperaturas diferentes, com dias ensolarados, nublados e chuvosos, né? E através então da análise do resultado se concluiu que a parte inferior do módulo teve uma contribuição na faixa de 7,55 a 9,55% de ganho, né, em relação ao total do sistema. Então, representa a partir de 7 a 10%, né, a mais de geração se a gente fosse comparar com um módulo convencional, né, na utilização do bifacial, né. Então, o solo com as pedras brancas, ele teve maior rendimento, né, ele teve em torno de 2% a mais que o solo da laje, como foi visto ali na análise de resultados, né. A questão da variação do clima também influencia bastante ali nos dados obtidos, né, porque um dia ensolarado, se fosse fazer um recorte só dos dias ensolarados, a gente teria talvez um resultado um pouco maior, né? Mas como a ideia seria ficar próximo de uma condição real, né? Então entra os dias nublados, os dias chuvosos também, com certeza influencia nos resultados, né? Então se conclui que realmente existe um ganho de eficiência energética com a utilização dos modos fotovoltaicos bifaciais, né? E que eles representam, nessa análise, ficou nessa faixa de 7 a 10% a mais de ganho para uma usina ou uma instalação que vai utilizar essa tecnologia, né? Então, as sugestões para trabalhos futuros seria, então, avaliar o comportamento do sistema ao longo do ano, né, utilizando desde o começo do ano, janeiro, até dezembro, para poder ter uma base de dados, e um resultado mais amplo, né, de todo o ano, no caso, né? Ah, outra sugestão seria variar o solo, onde o sistema foi instalado, para que se tenha mais dados comparativos, colocar outros tipos de solos também, para que se tenha mais dados para comparar, né? E também a última sugestão seria instalar dois ou mais módulos em série, juntamente com o inversor on-grid, para avaliar o sistema operando em conjunto com a rede. No caso ali, o nosso sistema não foi conectado à rede, ele foi isolado, né? Então, como o sistema on-grid hoje é o mais utilizado, seria interessante fazer essa análise também no sistema operando, né? Para que se tenha uns resultados ali mais próximos também da realidade do sistema que é mais utilizado, né? Então, seria interessante também
fazer essa análise. Então, obrigado, estou aberto às perguntas aí. Seria isso. Alô, então, tá. Muito obrigado, Leonardo. Agora nós passamos, então, para a nossa banca. Enfim, nós temos uma ordem sugerida aqui, avaliador 1, avaliador 2, né? Por essa ordem, professor João Olegário seria o avaliador 1, mas, enfim, fiquem à vontade aí para... Ok, então, boa Pode palavra. começar tranquilo. Quem começa? Pode ser, João. Posso começar? Uhum. Então tá. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Certo? Sim. Então, vou iniciar aqui. Então, obrigado pelo convite, participação da tua banca, Leonardo, professor Samuel. Tá? O que eu tenho aqui são alguns pontos de poder conversar, né? Tanto da parte do texto, né? Que é o que fica para, vamos dizer assim, para futuras continuações do teu trabalho, né? É o texto, né? Então, os teus colegas vão fazer a leitura, né? Então, a gente tem esse repositório digital. E aí, o que a gente pede aqui é, então, com essas contribuições aqui textuais também, né? Nessa versão pós-banca, né? Então, a gente tem esses ajustes realizados para o pessoal que for fazer a leitura já tem um trabalho já com alguns ajustezinhos aqui, uma coisa que passou aqui um pouco de A concordância versão verbal. final, assim, né? A versão final, que fica de dia 7 de dezembro, né? Essa entrega digital novamente, tá? E aí depois tem mais algumas curiosidades com relação ao teu trabalho, Leonardo, para a gente poder conversar também aqui durante esses próximos 10 minutinhos. No máximo 10 minutinhos, tá? Alguns pontos aqui, Leonardo, são pontos bem da parte textual, né? Do que tu desenvolveu durante o TC1, TC2, né? E aí, nessa revisão que eu fiz aqui, alguns pontos aqui ainda tem pontos que é com relação ainda ao TC1, tá? Sim. Que é só, na verdade, algumas mudanças, né? Para te poder, então, conversar com o professor Samuel e aí verificar se essas sugestões aqui são válidas ou não, tá? Primeiro ponto que eu vi aqui, Leonardo, é com relação a alguns pontos do TCC, né? Do tempo verbal, né? Que está no futuro ainda. Vou fazer, irei fazer, será realizado. Tá? Então, eu anotei alguns pontos do TCC, né? Que esse verbo ainda está no futuro. Aí, na verdade, já está no presente ou no passado. Foram realizados. São testados. Tá? Sim. Então, aí depois dá uma olhadinha. Então, eu vi isso no resumo, mais alguns outros pontos do trabalho, né? Eu coloquei no PDF, então eu mando depois para vocês o PDF, né? Com esses pontos a serem ajustados. Tá? Essa parte do tempo verbal ali, é alguma coisinha que passou do TC1 para o TC2, agora já virou realidade, né? Essa implementação, a gente tem que fazer o ajuste, tá? Eu vi que no trabalho tu colocou outros trabalhos relacionados, né? A gente chama de referencial teórico, né? O que eu senti falta nesse referencial teórico, né? É a relação deles com o teu trabalho. Então, tu colocou uma tabela, né? Um quadro ali com alguns trabalhos, né? E aí tu não fechou o tópico, o capítulo, né? Com um texto justificando o porquê daqueles trabalhos, né? E qual a relação deles com o teu. Então, daqui a pouco tu poderia fazer A mais um contribuição parágrafo no deles finalzinho, né? com o trabalho que eu estou Isso, fazendo. isso. Eu Daqui a fiz, pouco colocar mais um parágrafo no finalzinho ali, só justificando ali, né, o que cada um trouxe de contribuição, de ideias, né, e o que o teu propôs, ou alguma mudança de aspecto, né, em relação a esses trabalhos que foram sugeridos. Sim, na verdade até eu não encontrei como foi um trabalho bem específico assim, não tem muita coisa próxima assim, mas tem coisas que nem tu falou ali que eu peguei de outros trabalhos para implementei ali alguma coisa de medição e tal, né? Mas específico do trabalho assim, dessa forma não tem muita coisa, né? Tá, muda o teu, João. Já voltou. Isso tu pode então fazer mesmo. Então, se não tem a relação direta, né, com a implementação, com essa parte da medição, né, com esse passo a passo, desde a parte das equações, né, daqui a pouco o cálculo da irradiância com a equação, ou daqui a pouco as medições, instrumentos. Então, colocar algum aspecto para poder justificar aquela tabela que tu inseriu ali. Tá? Tá legal. Esse é um outro ponto. Deixa eu ver aqui. É mais a título do texto, tá? Lá na página 44, né, que ele começa a falar sobre os ensaios, né, com os tipos de solos, né? Lá faltou tu colocar as figuras. Então, até tu cita a figura, né? O solo com pedras brancas conforme figura XX. E aí tu não chegou a inserir as figuras. Né, Sim. com, Até foi uma coisa lá, que eu tá, vi depois que eu tinha entregue isso aí, até já ajustei aqui na. aí as figuras elas apareceram, elas estão mais para baixo do texto, mas então joga Sim. lá para cima e não precisa colocar mais Só na parte dos referenciar ali, né? resultados.
Isso, aí joga as figuras mais para cima, onde tu já citou elas para... Uhum. Primeira vez que tu falou sobre os ensaios, tu já fala sobre as lajes, né? E aí já coloca lá as figuras. Está na Tá. página 44. Vamos ver o que mais aqui. Tá, aí é mais uma curiosidade, tá? Isso também está no teu slide aí, tá? A tabela 8, quando faz o cálculo da contribuição, volta para a apresentação, dá uma olhadinha naquela tabela 8 ali, que aí tem a contribuição de cada solo. A gente vê um pouquinho aqui do cálculo. Vou voltar um pouquinho ali. Aí, tá? Aí tu Tá. fala ali a contribuição percentual média, né? Sim. Com o sistema na laje, na laje do prédio, depois com as pedras brancas, né? Aquela contribuição de 7,43, 9,54, né? Tá. Olha só. Como é que tu fez esse cálculo aí? Que deu 9,43, deu 9,57. Que aí tem um outro cálculo aqui que é 7,55 e 9,55. Sim, é que aqui, se eu não me engano, foi a média total, né? E ali, se eu não me engano, aquele O 7,55 dia. foi do É dia do ali. dia. O ideal Tá. seria botar esses dois, né? Mas aí, no caso, foi colocado daqueles dias que aparecem na Isso. apresentação, entendeu? Para Uma ter é uma. do total de dias, outra é do dia que tu escolheu para cada uma das análises ali Isso, anteriores, isso. né? Tá, Esse aqui seria o resultado final, né? Que daí é tá. total, né? Uhum. Tá. E aí, Mas dá por pouca exemplo, ó, variação ali, né? eu tô vendo ali os cálculos, ó. Então, tu me fala que o percentual de contribuição do módulo inferior deu 7,13 e 9,57, né? Como é que tu calculou esses valores ali? Esse valor foi feito baseado ali no total, né? Ali na parte da irradiância média total, que seria o 100%, e aí o 2,47? 92, isso, o 92,57 seria o 230 ali de cima, Tá. e o 7 o 16, né? Pois é, não, Sabe? fechou. Aí, para mim, deu aqui 676, né? Se fizer isso, né? 16,72 por 247, né? Dá Aham. 676, e aí se fizer 19,35 por 262, né, dá 7,36. Uhum. Então dá 676 e 7,36. Sim. Se for fazer a Tá, eu vou dar contribuição, uma revisada dá nessa uma, parte, uma então. revisada aí. Tá. Porque aí tem diferença? Tem. Ó, se por acaso, dá uma revisada de novo aí, mas se por acaso a gente fizesse esse cálculo direto aí, né, o Sim. 1672 por 247, 19,35 por 262, né, Uhum. ainda Eu só vou com... confirmar mesmo se é isso, daí qualquer coisa eu entro em Tá, contato só para tirar dúvida pois é. certinho. Porque assim, ó, se for isso mesmo, né, a diferença aqui ficou um pouco mais de 0,5%. Né? Aí a Uhum. gente tem que ver se essa diferença de 0,5% ela é significativa ou não, né? Por Sim, todos os aspectos de teoria de erros, né? Os erros dos instrumentos, né? Se esse sim. 0,5% ainda é significativo, né? Então, Uhum. se a diferença não for realmente esse valor de 7 para 13,957, né? Que aí daria 2%, e o valor for realmente de um pouco mais de 0,5%, né? Aí tem que ver se Sim. realmente Não, eu vou revisar essa parte tem essa ali. diferença, né? E aí muda toda a Sim, parte do texto também, né? sim, sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Outro ponto, a gente sabe que tem essa dificuldade de fazer a medição de cada contribuição do próprio painel, né? Parte inferior superior, né? Mas tu fala ali em eficiência energética, né? Aí tu, na eficiência energética, ao invés de fazer alguma contribuição de potência e energia, tu usou a irradiância, que é o que tu consegue definir para separar os dois, né? Separar a parte Sim. superior e inferior, né? Uhum. Porque aí a potência eu teria que medir, que nem eu estava medindo ali no controlador, né? Todos É, tudo, e não né, de teria como cada módulo, separar, né? só tem a É, informação final da geração, não teria como separar, isso, né? Tu teria que usar a própria exatamente. irradiância para poder ter alguma forma É, de poder até teria como, separar. na verdade, mas aí envolveria mais instrumentos, que seria botar todo o controlador de carga ali que eu usei em cada modo, né? Na parte superior e inferior, e aí ter um outro final, aí ver se bateria os Teria resultados. que modificar até o ensaio, né? Teria que modificar É, até o ensaio para poder ver a sim. contribuição de cada face. Deixa eu ver aqui. Tem alguns pontos aqui, Leonardo, que tu coloca ali, que tu faz a medição, tipo a figura 40, né? Que aí tu mostra o valor da corrente, tensão e potência, né? Mas eu não vejo ali qual é a contribuição dessa medição que tu fez, porque são medições do próprio sistema, né?
Daqui a Sim, pouco a tu colocar um contribuição, texto ali, né, justificando um pouco melhor ali o porquê da medição dessas 3 grandezas, né? Tu já sim. fez o teste com sensor de radiância, né? Então justificar um Sim, pouquinho é que na melhor o verdade porquê ali. ali a parte do controlador de carga, ele é para não deixar, no caso ali, para o controlador pegar ao máximo a potência do modo, né? Então, por isso que ele foi colocado no inversor ali, no caso, para consumir aquela corrente gerada, né? Porque daí se estabilizar e aí o modo não ia chegar ali nos 300 e poucos watts que ele tem, né? Então ele ficaria abaixo disso, né? Porque daí ele não vai estar carregando mais a bateria e não vai ter carga. Então Sim. Ah, seria mais por isso, né? isso chegou a justificar isso lá, talvez acho que na revisão bibliográfica tem isso aí, mas daqui a pouco volta a colocar isso também nessa parte quando tu mostra Enfatizar lá ali também. as medidas ali. Volta a justificar. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que seria isso, Leonardo. A primeira parte seria esses pontos que eu anotei aqui. Só Tá dá uma certo. revisada nesse cálculo aí das Uhum. contribuições, ó. Porque aí, se a contribuição for realmente que eu calculei aqui, a diferença deu só em torno de 0,5%, né? Tem que ver se é Sim, significativo ou não e muda um pouquinho a parte do texto também. tá. Não, eu vou revisar aqui Tá? certinho e vou ver se é Sim, isso mesmo ou se foi algum outro parâmetro que eu usei ali também. Mas aí eu confirmo certinho aqui. Daí, obrigado, João. Obrigado, João, pelas considerações, serão colocadas em prática. Professor Lúcio? Vamos lá. Então, Leonardo, Samuel, obrigado pelo convite para a banca. Eu acho que é um assunto bem atual e interessante de se explorar, né? Eu vi que tu teve resultados interessantes, né, com a análise. Então, assim, comentar contigo alguns pontos que eu observei no teu trabalho, são todas contribuições para tentar deixar o trabalho mais redondo. Uhum. Ah, alguns pontos o João já levantou, né? Eu só vou retomar os principais em questão de textuais, tá? Depois eu vou te mandar o trabalho comentado aqui para te discutir com o Samuel e ver os ajustes necessários, né? Então, coisinhas como as chamadas figuras, as figuras não estarem no local certo, erros de algumas referências ali, tá? A forma como elas foram chamadas no texto. Tá? Um ponto assim que me chamou bastante atenção no, no teu trabalho foi assim, teu objetivo específico, né? Tua introdução, tu contextualizou, ok, tá? Tu usou dados bem atuais para contextualizar isso, usou referências atuais, né? Aí, teus objetivos específicos, tu deixou claro o que tu queria fazer, né? Fazer a avaliação do painel fotovoltaico bifacial e a influência do solo, né? Só que os teus objetivos específicos, desculpa, o teu objetivo geral foi esse, teus objetivos específicos, tu listou como sendo etapas do teu trabalho, né? Realizar a montagem do sistema, monitorar os parâmetros, né? Avaliar o comportamento, tá? Ah, os objetivos específicos, eles não são bem etapas do trabalho, né? O objetivo específico é uma pequena contribuição que o teu trabalho vai deixar e que juntando todos os objetivos específicos tem que chegar no teu objetivo geral, né? Então, eu sugeri aqui algumas modificações nessa escrita principalmente, né? Porque tu teve contribuições específicas, né? Por exemplo, o, o dimensionamento do sistema para aquisição desses dados. Tu estimou, tu entendeu que de tanto tempo eu deveria coletar essa informação, a taxa de amostragem, quais os dados que eu deveria coletar. Então, essas foram os teus objetivos específicos, né? Determinar qual a melhor forma de monitorar, determinar qual as variáveis que deveriam ser monitoradas para fazer essa, essa avaliação. Tá? Então, eu deixei algumas sugestões e eu acho que isso é bem importante. Por quê? Porque depois, lá na tua conclusão, tu deve retomar esses objetivos específicos e explicar como tu chegou em cada um deles. Tá? Então, essa ligação eu
eu entendi que está faltando no teu trabalho aí. Então, são coisas que tu fez, não desmerece nem um pouco o teu trabalho prático, tá? Mas aqui no texto isso ficou faltando, certo? Então, Sim. isso seria importante tu fazer esses ajustes, conseguir ligar os teus objetivos com o teu fechamento, a conclusão, para deixar bem claro para o pessoal que vai ler teu trabalho, ter como referência, né? Sim. Bom, aí então, a revisão, ok, né? Eu só achei, tá, que tu, acho, né, que tu deve dar uma verificada nas tuas referências, tá? O teu trabalho, assim, referências de peso, referências boas, tem 5 referências boas, né? São artigos, são os trabalhos relacionados, né? O teu trabalho está muito baseado em cima de datasheets. Tem uma referência aí que eu não usaria, que é de um artigo de um site sem, digamos assim, propriedades técnicas, né? Então, uh, isso eu acho que é importante tu revisar. Como o trabalho desse é um trabalho científico, né, a gente tem que basear em afirmações outros que sejam bem confiáveis. Então, esse é um ponto também que eu coloquei aqui, tá? Bom, aí depois o João já comentou ali aqueles cálculos que eu fiquei com dúvida também, né? Então, eu acho que esse é o ponto, quando chegar na tua análise de resultados, né? Aí, o que mais eu notei aqui? Problemas de texto que eu vou te passar, né? Uh, mas aí, a grande pergunta que eu te faço, Leonardo, e foi a dúvida que eu fiquei, tá? Uhum. Agora na tua apresentação ficou bem mais claro. Agora eu entendi que tu fizeste a média desses 45 dias para fazer para chegar nesses resultados, tá? Eu concordo que não pode ser em cima de uma amostra só, né? Só que, como tu mesmo afirmou, as tuas conclusões, e essa afirmação ficou bem aberta, assim, que os fatores climáticos influenciaram nos resultados. A gente precisa entender o quanto. Então, tu tem ali, tu mostrou aí no teu vídeo, tu tem estação meteorológica, tá? Eu acho que é muito importante tu fazer esse cruzamento, tá? Pegar os dias em que tu fez medição com tal tipo de solo, dias que tu fez medição com tal tipo de solo, e identificar se foi um dia com temperatura de tal a tal variação, se foi um dia que teve umidade maior, ou seja, esteve chovendo ou coisa assim. Por que isso, né? Porque tu está fazendo uma comparação com cenários diferentes, com solos diferentes, só que tu não controla as outras variáveis. E eu sei que a temperatura, por exemplo, é uma variável que influencia bastante nesse resultado. Então, Sim. como tu não consegue, como tu não tinha 2 painéis, não conseguiu fazer a medição em 2 painéis ao mesmo tempo, né, usando os solos diferentes no mesmo ambiente, né, sim, tu teve que fazer uma sequência do outro, e isso colocou essa variável a mais, que é o comportamento diferente do ambiente, né? Mas para a gente conseguir chegar em uma conclusão assim como tu teve, eu acho que falta mostrar essa outra variável, né? Porque ela é um Sim. fator determinante. Então, Até tu, os dados, ele só interrompeu um pouquinho. claro, Ahn, os dados eu tenho todo armazenado, porque daí perfeito. eles foram comparados, né? Foram pego simultâneo, tanto a estação meteorológica ali Uhum, rodando e o meu sistema rodando junto. Então, isso aí, na verdade, é só juntar e separar, né? Porque, na verdade, eu trouxe um resultado geral, né? exatamente. Poderia ter, que nem tu Eu, comentou, separado por dias e tal ali. Acho que é, também, acho que é eu interessante acho que também. essa análise tem que estar no teu trabalho. Tá? Ela é muito importante porque é aquela variável que vai te permitir afirmar com certeza que realmente teve um rendimento melhor ou não teve um rendimento melhor, porque a temperatura Sim. foi uma variável que vai influenciar bastante Sim. ali, tá? Até que nem eu comentei na sugestão ali,
uma faixa de tempo maior também, um ou mais, o que a gente comentou, dois módulos também facilita um pouco, né? Mas como nesse sistema, falando do trabalho, foi pego tudo junto ali na sequência, né? Então, Uhum. Não, acho que seria interessante também que a gente comentou separar, né, pelos dias, temperaturas, se está exatamente. um dia ensolarado, porque ali no gráfico dá para ver, eu tenho os gráficos por dias ali também, dá para ver certinho o dia que é ensolarado, Uhum. o gráfico fica bonitinho ali, um dia chuvoso ele dá toda aquela variação, né? É, Então dá para pegar certinho esses dados e eu- acrescentar, né? exatamente. Eu acho que eu deveria agrupar esses teus dados de radiância, de potência, por características similares da temperatura, que a gente sabe que é um fator que influencia muito, né? E comparar dias semelhantes. Tá? Sim, Aí tu consegue ter um resultado mais realista, né? Do que sim, realmente o bifacial com os tipos diferentes de solos consegue realmente dar. Então, sim. acho que essa análise seria fundamental, tá? No teu trabalho. Uhum. Mas, bom, aí tu fechou o trabalho, fez as conclusões, tá? Os trabalhos futuros, concordo contigo que tu tem que fazer uma análise um período de tempo maior para ter mais subsídio, né? Por exemplo, passar por todas as estações do ano, né? Então, Sim. isso, tá? Então, perfeito. Acho que isso, né? Aí eu botei aqui novamente as referências, né? Dar uma revisada nas Uhum. referências é bem Sim. importante, né? Que nem eu comentei ali com o João, específico sobre isso é bem raro, até achei alguma coisa em chinês, japonês, assim, mas que eu não consegui utilizar porque a tradução não ficou muito boa ali também, não deu para entender direito o contexto Tá. dos trabalhos, né? Mas Inclusive, alguma coisa a mais, que nem tu tá. falou ali, mais acadêmica, eu posso Eu, alterar ali também. Isso, eu inclusive coloquei algumas outras sugestões aqui de referências Sim, para ti, tá? tá, Mas no mais era isso, né? Então acho que esses pontos que eu acho que é importante dar uma revisada, né? E parabéns pelo trabalho, né? A gente viu que tu colocou esforço ali, fez um estudo. ajudou até a levar, né? Sim, é. Então da minha parte era isso. Tá certo, então, muito obrigado, Lúcio. Eu vou levar em consideração aí as tuas considerações, né? E a gente vai ajustando, né? Sim, certamente as considerações serão botadas em prática. Bom, então a gente vai se retirar ali, vamos para outra sala então de avaliação, né? E já retornamos aí na sequência. Só aguardar um pouquinho, alguns minutos a gente volta. Tá, ok. Obrigado, Ana.
Então, Leonardo. Opa, Ok, beleza? sim. Opa, certo. Então, após aí uma intensa deliberação da banca, tá? A gente, ou enfim, a banca atribuiu o grau de aprovado, tá? Então, parabéns. Existe uma quantidade grande aí de modificações, né, e sugestões aí no texto que precisam ser feitas, tá? Na sequência, o professor Lúcio, o professor João vão encaminhar o texto, tá? E a gente vai atuar nisso aí para como trabalho final, né, como documento que é entregue, né, para ele estar lisinho ali, redondinho, tá? A gente vai trabalhar nisso. Temos até dia 7, João, tá? Até dia 7, então, para Até dia fazer 7. a entrega final, postagem final, com as correções, tá? E a Sim. gente vai, então, imediatamente aí, começar a lidar, a resolver essa questão. Então, parabéns. Muito obrigado aí, Temos aí a aprovação. Agradeço Pode... as contribuições dos professores, ao professor Samuel e também o Lúcio e o João ali pelas considerações, a gente vai alterar ali. E estou muito Sim, feliz sim. aí, muito obrigado aí. Parabéns, parabéns. Parabéns, Obrigado. Leonardo. Então tá. Feito. Falou, Então, tchau, até mais, tchau. pessoal. Até Até, mais. Boa tchau, tarde. Até tchau. mais, tchau, tchau. Até.